Hoje nós apresentaremos o nosso projeto University Hotel, Hotel Universitário de São Paulo, orientado pela nossa docente Eliane Poveda. A pesquisa é composta por levantamento de dados alusivos aos impactos da Covid-19 no turismo, tendo em foco o setor hoteleiro. O nosso grupo é composto por Ana Rebeca Vieira dos Santos, Guilherme Norberto de Almeida, Maria Samara de Souza Santos e Auriele Santos Carolindo. Agora, nesse momento, a partir de 3 gráficos focados em voos nacionais e internacionais, eu vou analisar um pouco sobre como a gente está nesse momento na pandemia e como a gente chegou nesse momento. Para começar, a gente vai analisar um gráfico sobre os embarques e desembarques nacionais de voos no Brasil. A gente observa que em janeiro estava uma média alta e ela foi caindo gradativamente entre janeiro e março. Abril foi o mês que teve uma queda brusca e depois de abril, os meses seguintes, maio, junho, julho, até janeiro de 2021 foi tendo uma subida gradativa. Cada mês foi subindo um pouco. E a gente pode observar que o turismo nacional começou a crescer pouco a pouco com o passar do tempo. O segundo vai mostrar um pouco da situação do Brasil em relação aos embarques e desembarques internacionais. A gente observa que de janeiro a março teve a mesma queda gradativa que teve em relação aos voos nacionais. Em abril teve a queda brusca, mas o crescimento foi um pouco mais devagar. Ele também foi crescendo gradativamente até o final de 2020. A gente observa que em janeiro já teve outra queda. A gente pode analisar que essa queda pode ter sido em relação à visão que o mundo exterior tem do Brasil. Que pode ser que as pessoas, por meio de notícias internacionais, tenham mais receio de visitar o Brasil. E esse gráfico mostra que realmente os números caíram a partir de janeiro de 2021. Esse terceiro gráfico ele vai falar um pouco sobre os dados de desembarques internacionais do turismo no mundo todo. E os dados dele foram fornecidos pela Organização Mundial de Turismo. A gente observa que o padrão dele é um pouco diferente, porque de janeiro a fevereiro já teve uma queda, mas março teve uma queda brusca e de março para abril teve uma queda mais brusca ainda. Os números começaram a subir um pouquinho mais em julho, agosto, mas a gente observa que em setembro os números já caem de novo e eles têm uma tendência a se manter mais abaixo. Se a gente faz uma comparação desse gráfico de turismo internacional com os gráficos de turismo nacional no Brasil, a gente pode analisar uma tendência tanto no Brasil quanto internacional para voos mais próximos, para turismo doméstico, como muita gente está comentando hoje em dia, que atualmente as pessoas se sentem mais confortáveis ou mais confiantes para locais que sejam próximos da sua casa, nada muito longe, porque poderia ser mais arriscado. Esse histograma ele vai analisar quanto os estrangeiros gastaram no Brasil, que seria a parte azul de receita, e quanto os brasileiros gastaram no exterior, que seria a parte vermelha de despesa. A gente pode observar que de janeiro até março teve uma queda gradativa, até uma queda mais brusca em abril. Isso em relação tanto aos brasileiros gastando no exterior, quanto aos estrangeiros gastando no Brasil. E a partir de maio a gente começou a ter uma subida gradativa ali até setembro, que é até onde o Ministério do Turismo nos fornece informações. E é interessante observar duas coisas nesse gráfico. A primeira é que a quantidade de brasileiros que começaram a gastar no exterior foi maior do que a de estrangeiros entrando no Brasil, isso até setembro, que é até onde temos informação. E também é interessante observar que esse gráfico ele já era deficitário. Entre janeiro e setembro de 2020, o déficit foi de 2 bilhões, quando no mesmo período de 2019 o déficit foi de 4 bilhões. Ainda nesse período de janeiro a setembro, as receitas foram de cerca de 4 bilhões e no mesmo período de 2019 cerca de 13 bilhões, o que mostra que apesar de os estrangeiros não terem gastado tanto no Brasil, os brasileiros não gastaram tanto no exterior. Então o déficit foi menor no ano de 2020, apesar de ter tido muito menos turismo. Com base na análise SWOT, irei apresentar alguns dados relacionados aos impactos da Covid-19 no setor hoteleiro. Começando pelas forças. Bom, a gente vê que os hotéis eles adotaram obrigatoriamente, todos os recursos, as medidas, eles tomaram as ações, preservando a saúde e bem-estar dos hóspedes e colaboradores, porém eles também aproveitaram essa situação de uma forma positiva, claro, para desenvolver ideias estratégicas, como divulgar as ações que eles estavam tomando em seus hotéis em relação a tudo isso,
para atrair os clientes e para justamente passar uma certa confiança, né, uma segurança aos clientes, além de adotar promoções em pacotes. Os hotéis, de fato, se prejudicaram muito em relação às demandas, né, uma queda muito grande de demandas em relação a viagens internacionais. Eles ganhavam muito com isso, e com a Covid-19 isso foi ladeira abaixo, né. Redução e cancelamento de reservas também, muitos clientes que, mesmo com tudo isso, né, o uso de máscara, pijama, independente dos hotéis estarem seguindo todos esses protocolos de saúde, mesmo assim eles não se sentiam confiantes, e é justificável, claro, não se sentiam confiantes em viajar, em se hospedar aos hotéis e tal, e houveram vários cancelamentos. E crise econômica, né, gente? O turismo foi um dos setores mais impactados, né? O turismo doméstico viu muita visibilidade, né, nessa decorrência da pandemia da Covid-19, e com a queda, né, de viagens internacionais, acabou que o turismo doméstico ganhou muita visibilidade, né, nesse conceito, e fortaleceu um pouco o setor turístico. Essa situação também serve para que empreendedores adotem, né, e desenvolvam novas ideias estratégicas, né, para conseguirem passar por esse momento que a gente está vivendo, né, desenvolver ideias, novos insumos, serviços, enfim, tudo isso, e obviamente, né, seguindo todos os protocolos de segurança. E após a aplicação da vacina em toda a população e quando tudo voltar às normalidades, né, a restauração econômica dos setores turísticos e também um aumento, né, obviamente, aumento de fluxo de turistas. A diminuição de concorrência, né, entre empresas, porque assim, ambas estão no mesmo barco, né, ambas foram prejudicadas, então acaba que a competitividade fica ausente nessa questão. Desemprego e falências também foram casos que ocorreram muito, porque assim, foi um setor muito prejudicado, eles não estavam ganhando muito, então como iriam pagar funcionários, desenvolver novos produtos, inovar em serviços, produtos, sendo que não estavam obtendo, não estavam ganhando. Então, acabou resultando nisso. E por fim, o processo de retomada e superação do turismo tende a ser lento e gradual, porque até empreendedores, né, turísticos, as empresas turísticas conseguirem obter, né, tudo que perderam, vai ser uma tarefa muito difícil, muito lenta, além de que também não sabemos de como as pessoas vão reagir, se vão se sentir confiantes e seguras em relação a viajar, mesmo com a vacina e tudo mais, enfim. Porém, o turismo ele é o setor que mais move a economia no mundo, né? Então, creio que após tudo isso passar, ele vai crescer bem mais, né? As empresas vão lucrar bem mais do que antes, vão conseguir conquistar tudo que perderam, independente da demora ou não. Por volta do módulo 10, também foi exigido o desenvolvimento e captação de respostas através do Google Forms. Sendo assim, o meu grupo desenvolveu sua pesquisa com base em um fictício hotel universitário. Ao questionar quais serviços e ou produtos da área externa o universitário gostaria de usufruir, a maioria dos votos foi para a sala de entretenimento. Quando questionamos sobre o que é relevante para melhorar os estudos em uma possível estadia, os mais votados foram, respectivamente, internet, escrivaninha e eletrodomésticos. Ao perguntar se os possíveis hóspedes são contra ou a favor, uma organização mais específica para evitar aglomerações, mais da maioria marcou que é a favor. Quando questionamos sobre recursos financeiros disponíveis para investimento em serviços e produtos do hotel universitário, o valor ficou entre R$ 100 e R$ 200. A última pergunta foi sobre compartilhamento de quarto, e mais da maioria preferiu um quarto individual. Fatores relacionados a essa problemática destacam-se que, em meio aos impactos da Covid-19, o turismo está em constante evolução. Nesse sentido, convém analisarmos as causas, as consequências e as possíveis soluções para esse impasse, pois sabemos que o Brasil e o mundo vêm aos poucos se reinventando em meio a tantas adversidades, para que nós possamos ter um novo recomeço.